Bom, primeiro, boa noite a todos. Edson, boa noite agora, já ao vivo. Obrigado por ter aceitado o convite. É o que eu falei da Kátia, a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda, né? Mas o vínculo acabou sendo pelo ECK, que nós temos uma parceria há muito tempo com o Marcelo, que acabou fazendo esse link com alguns amigos, e é uma alegria muito grande você ter aceito, estar com a gente hoje. A Kátia, semana passada, a Kátia pôs fogo, né? Você viu, né? Falou, não, tem cheio de pergunta, complica ele lá e tal. Muito amiga sua. Muito amiga, né? Muito amiga. E foi um bate-papo muito gostoso, muito saudável com a Kátia, a gente também aproveitou demais. Então, antes de mais nada, queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, de estar com a gente hoje, né? Sexta-feira a gente sempre sabe que é mais complicado, mesmo estando nessa pandemia, sempre mais enrolado por causa de família e tudo mais. Então, nós gostaríamos de agradecer. Então, eu queria muito que você se apresentasse, embora a gente tenha divulgado, e fica à vontade. A casa literalmente é sua. Tá bom, Alexandre. Eu que agradeço, viu, o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, meu nome é Edson Figueiredo. Tem o Abreu também, né? Edson Figueiredo Abreu. Eu estou na doutrina desde 1985. Então já vão aí uns 35 anos, né? E dos quais há 30 anos à frente de uma casa espírita aqui em Santana, São Paulo, que é o Grupo Espírita Manuel Bento. O Manuel Bento ele já tem 76 anos de existência. É uma casa bem antiga. E essa minha experiência à frente do Manuel Bento nesses anos todos, acho que traz bastante conteúdo para a gente poder conversar, porque lá se vão 30 anos, né, presidindo a casa, e mais os outros 5 trabalhando ali, né, como voluntário. Então, tem bastante experiência para a gente discutir o tema aí, inclusive essa questão que a gente vai estar abordando do jovem, né, e essa questão da mediunidade também. E eu fico inteiramente à disposição de vocês aí para a gente começar um bate-papo aí, tá bom? Joia. Edson, quando você sugeriu, o tema vai muito de encontro. A gente tem feito muito mesmo, assim, muitas vezes, e sempre que possível nós temos colocado a molecada para falar, inclusive. E agora na pandemia melhorou mais ainda, né? Porque o fato do presencial, as palestras aqui eram às terças, e aí muitos não tinham carro, ou quem é de longe acaba complicando. Aqui na região, o pessoal de Araraquara, de Bauru, que a gente tinha um pouco de vínculo assim mesmo, é mais difícil, né? Mas na pandemia isso melhorou demais. Eu sempre brinco, nós fizemos uma com o Vitor Hugo, um menino lá de Uberlândia, a primeira vez, e aí depois nós gostamos, ele topou de cara, falou, olha que bacana, nós precisamos dessa molecada e tal. E na segunda vez que ele esteve com a gente, ele mais um menino, falando justamente de mocidade, né, a participação dos jovens nas casas, eu falei para ele, a gente percebe que tem dificuldade e tal. Eu falei, então, seu Alexandre, agora tem uma vantagem. Agora nós estamos em todos os lugares, né? Nós não temos mais o problema do dirigente ou de quem não convidar, né? Porque agora, como a internet, isso acabou facilitando para a gente. Então, nós temos, acho que você não sabe dessa história, eu sempre digo que o Amigos do Bem, ele é o inverso da maioria dos lugares. Nós fomos criados a partir da mocidade. A mocidade existia num outro centro, rompeu porque as pessoas não concordavam com o trabalho, não queriam pôr essa molecada para trabalhar, né, pôr à frente dos trabalhos, inclusive os assistenciais e de estudo, e a meninada rompeu por algumas coisas, que você sabe como é que é. Então, o Amigos do Bem surgiu da mocidade. Eu acho que é uma das poucas coisas que é o contrário. Então, a gente sempre deu muita importância. Mas, para a gente começar esse papo, eu gostaria muito que você falasse um pouco disso. Toda essa experiência, todo esse tempo à frente de casa espírita, nós percebemos aqui em Pedreiras, que é pequeno, mas posso dar a referência de Bauru, que é maior, o SEAC é um centro extremamente estruturado, mais antigo. Nós sempre percebemos e sentimos uma dificuldade muito grande, não só do jovem ter a mocidade ou ter educação espírita infantil, mas o jovem ter força, ter voz dentro da casa espírita, né? Como é que isso é para você aí? Como é que vocês lidam com isso?
qual que é a importância que é dada para o jovem, não só na casa que você está à frente, mas como você tem esse envolvimento com outras casas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você vê isso? Você está falando há 30 anos, se isso tem melhorado, se não tem. Essa é uma discussão que a gente tem conversado muito com os jovens, para a gente tentar identificar, porque eu ainda acho que é muito pouco, né? A participação do jovem, ou a autonomia para o jovem tomar alguns trabalhos à frente da casa espírita ainda é muito difícil, né? Com certeza, isso eu acho que ainda persiste um pouco, tá? Mesmo na casa que eu presido, a gente ainda tem... O fato de eu, por exemplo, ser favorável não significa, porque eu não sou dono do centro, tá certo? Então, a gente percebe que ainda muitas pessoas mais antigas têm uma certa dificuldade de aceitar o jovem, e eu percebo que o movimento espírita, de uma forma geral, tem essa dificuldade. Porque a própria linguagem que é utilizada, né, no movimento espírita, nos livros, nas palestras, por exemplo, nos estudos que são feitos, elas meio que afugentam o jovem. Não é uma linguagem mais moderna. O próprio ambiente da casa espírita é um ambiente complicado para o jovem, para as crianças também, porque quando você chega numa casa espírita e você dá de cara com aquela placa, né, o silêncio é uma prece, ali você já cria uma barreira, né, para o jovem e para a criança também, porque tem uma energia muito grande, né? Então, o silêncio é uma prece. E aí o jovem, ele é mais efusivo, ele tem aquela energia toda, né, para emanar, está num momento especial da sua vida. E aí ele se depara e isso dá um choque muito grande. Por quê? Porque o pessoal mais antigo, habituado àquele jeito de ser, daquela contrição, né? Eu confesso que, inclusive, o próprio Manuel Bento, na época que ainda tinha essa placa, hoje já não tem, depois eu posso até contar como é que a gente fez para tirar, né? Quando tinha essa placa, você percebia que era um ambiente, não vou dizer pesado, porque senão eu vou estar exagerando, mas era um ambiente muito triste, muito, como é que diz, cinzento, sabe? Sóbrio demais, né? Muito sóbrio, né? Então você não permitia que as pessoas fossem mais efusivas, por exemplo, que elas pudessem se abraçar, falar alto, coisa desse tipo, né? Então isso criava um ambiente não propício à expansão das pessoas. E isso, então, tornava um ambiente muito chato, vamos assim dizer. Desculpe o termo que eu estou usando, né? Muito chato. E aí era mais só para os mais velhos. Né? Os mais velhos é que se sentiam bem nesse ambiente. O jovem e a criança, então, nem se fala, não é aceita, né? Mas o jovem, ele se afastava, porque ele não se sentia acolhido desse tipo de ambiente, né? Então, quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa, a gente, inclusive, tendo que resolver algumas questões, até de voluntários. Nós tínhamos vários voluntários da casa que tinham dificuldade de vir para o trabalho, porque não tinham, por exemplo, com quem deixar a criança. Né? Outra coisa, né, Alexandre? Nós sabemos que 80% a 85% do público que frequenta a casa espírita são das mulheres. São poucos os homens, tá certo? Eu não sei como é que é aí em Pederneiras. É a mesma coisa, viu? Mesma coisa, né? E aí, a mulher, ela não consegue deixar o filho em casa lá, e mesmo porque o marido também não está habituado a ficar com as crianças, então ela levava consigo. E aí você tinha uma dificuldade muito grande para trazer, né, a voluntária e tal. Então, aí no Manuel Bento, nós resolvemos criar uma condição para isso. Aí nós conseguimos separar uma sala lá para acolher as crianças. Aí, com isso, você cria uma certa dificuldade, porque o pessoal torcia o nariz, aquela coisa do silêncio é uma prece. Então, nós retiramos as placas que tinham nos nossos pátios, o silêncio é uma prece. Tá? Nós batizamos o nosso pátio de Pátio da Alegria. Tá? E a placa de silêncio é uma prece nós colocamos dentro dos ambientes que precisam de silêncio, de fato. Né, que é no salão, por exemplo, onde tem as palestras, que é nas salas que tem os trabalhos em si. E aí, quando você cria um ambiente, né,
no pátio, o Salão da Alegria, que a gente chama, ou Pátio da Alegria, você já, só por tirar a placa e tornar esse ambiente um pouco mais acolhedor nesse aspecto, você já faz uma transformação na casa, parece que ela se ilumina. Aquele ambiente sóbrio, né, ele ganha uma outra forma porque as pessoas, elas se sentem mais à vontade para isso. Então, com isso, você consegue atrair o jovem. Bom, isso nós começamos há 25 anos atrás, certo? Só para resumir rapidamente o que aconteceu a partir daí. Nós criamos um dia específico para a criança e para o jovem lá na nossa casa, que a gente acolhe ali, em média, mais de 180, tá contando, né? Entre as crianças e os jovens e tal. Criamos um trabalho específico para a criança, para atender crianças. Com isso, criamos um trabalho para atender os pais, com psicólogos e tudo e tal. Então, nós conseguimos fazer um ciclo, né, de atendimento ao jovem, à criança e aos pais, muito interessante. Só que não foi tão simples, tá? Nesse meio tempo aí, por exemplo, nós tivemos que trocar os dirigentes dos trabalhos 3 vezes, porque os dirigentes ainda estavam habituados àquele método anterior, né? Então, ficava assustado de ver criança correndo no pátio, né? Essa coisa toda. Então, ele não conseguia trabalhar direito, quer dizer, travava. E então a gente foi testando com um, testando com outro, até que a gente encontrou uma equipe fantástica hoje, que consegue dar uma assistência muito boa para o jovem, para a criança, inclusive para os pais. Né? Então, o movimento espírita ele precisa começar a reolhar esse tipo de coisa, se reorganizar nesse aspecto, porque senão a gente vai ter um problema muito sério, né, das casas espíritas não terem continuidade, como a gente já viu aqui em São Paulo também, casas fechando, porque elas não tinham quem desse continuidade. Então, aquele dirigente, inclusive, que, entre aspas, se acha o dono do centro, né, esse aí vai ter dificuldades, porque na hora que ele faltar, você não tem quem dê sequência. Né? É basicamente isso. Mas nesse trabalho, Edson, nós percebemos muito, nós conversamos muito com a meninada esse ano, principalmente na pandemia, e é uma visão que a gente já traz muito. Quando nós falamos de educação infantil, educação espírita infantil, que isso foi assim, isso já foi um problema para a gente quebrar esse paradigma de chamar de evangelização. E eu tenho verdadeiro pavor desse termo para falar para as crianças, mas isso para você falar para os trabalhadores é difícil, está enraizado, né? Você vai falar com uma trabalhadora antiga, e não tão antiga, mas a evangelização, só daí já foi um trabalho, para você mudar e falar em educação espírita infantil, e a gente bate o pé mesmo, às vezes eu falo para a Ana, é evangelização, e eu retruco em cima, não, é educação espírita infantil. Mas é a única maneira da gente tentar mudar essa visão, né? Mas é uma coisa muito pessoal, assim, me incomoda muito o termo evangelização, né? Eu acho que aí afasta mais ainda, não consegue... O problema é que esse termo, ele dá a entender que é uma catequização. Exatamente, para mim remete muito isso. Acho que eu vim de colégio de não-lasalista católico, e eu acho que eu tenho trauma de ter vivido a vida inteira dentro, que é justamente isso, né? É um convencimento de que você tem que fazer, né? Eu brinco com minha sobrinha, que é católica, o negócio chama perseverança, gente. Você vai fazer um negócio que chama perseverança, quer dizer, deve ser ruim. Então, é uma coisa que me incomodava muito. Mas muitas das casas, Edson, e aí eu queria muito que você me contasse daí nesse sentido. Nós percebemos muito, como você disse, normalmente é a mãe que vai, então eu preciso de um espaço que atenda a criança também. Muitas casas que eu passei, o fato de morar em muitos lugares diferentes e tudo mais, nós sempre percebemos que esse trabalho de educação espírita infantil, até na mocidade, a mocidade começa a diminuir, porque os jovens já começam a ir sozinhos, mas principalmente na educação espírita infantil, até os seus 12, 13 anos, nós percebemos muito que nas casas tinham esse trabalho muito mais como creche, para o pai e para a mãe assistirem à palestra pública, do que a preocupação com a educação espírita, com despertar para essa criança o interesse pela doutrina, o interesse pelo estudo, né, diferente, eu digo que até isso nós podemos nos preocupar, que seja diferente do formato escolar, né,
que a criança fica de segunda a sexta escutando aquele mesmo formato. Se eu for fazer na casa espírita, não fica mesmo, né? Eu sou um que eu queria matar alguém lá dentro. Então, nesse sentido, como é isso, vocês tiveram esse problema, como é que vocês conseguem ajustar? Vocês conseguem ajustar esse trabalho da educação espírita com esse atendimento, por exemplo? Porque é uma preocupação, e a gente sabe que tem, não sei para vocês aí, mas nos centros maiores, nós temos essa rotatividade muito grande, né? É o pai que vai uma semana, o pai que é separado, o pai vai essa semana é espírita, a mãe não é, na outra semana não vai. Enfim, como é que vocês conseguem adequar isso? Existe ainda essa... São trabalhos diferenciados? Vocês conseguem adequar essa criança que chega, mesmo com essa rotatividade? Como é que vocês conseguem ajustar isso? Então, como eu falei, já fazem 25 anos. Então, no início, era realmente um repositório, porque você só tinha ali, repositório que eu falo no bom sentido, né? Você só tinha uma sala, e ali você começa com um voluntário para ficar com as crianças e tal. Só que aí, você vai percebendo que aquilo vai crescendo, então você vai tendo que arrumar mais espaços. E aí você tem que adequar, e você tem que, inclusive, convencer as pessoas disso. Porque você, infelizmente, tem salas em casas espíritas que são consideradas santas, né? São salas que não podem, sabe? Aí você fala, mas o que uma criança vai incomodar numa sala? Você quer coisa mais santa, né? E mais pura do que a criança? Então as pessoas não param para pensar, sabe? Elas ficam, sabe, muito preocupadas e tal. Então, a gente foi aos poucos convencendo. Depois de uma sala a gente passou para 2, para 3, para 4. Hoje nós temos 7 salas diferentes nesse trabalho que eu te falei. E aí você consegue separar, né, as crianças de 2 a 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, né? 13, 14 e depois a mocidade. Só que o programa inteiro que a gente cria, ele é o mesmo, mas adequado ao nível da criança. Aquela idade. Isso. E com isso, e também o que é tratado lá com as crianças é tratado com os pais. Lembra que eu te falei que tem os pais também? Porque aí você forma um círculo, né? Você forma um conjunto. Você está falando o mesmo assunto, né? Isso, porque a hora a criança vai conversar com os pais sobre aquilo que ela ouviu, os pais também meio que já ouviram lá isso, tá certo? Então aí você consegue criar um ambiente muito propício à educação espírita de fato, né? A você ter diálogos ali que sejam adequados à criança. Isso está dando tão certo que tem crianças que levam os pais. Elas que insistem para os pais para irem. Né? Isso é que é legal. Só que para conseguir isso, você precisa ter, primeiro, boa vontade, você precisa primeiro ter determinação, você precisa ter o convencimento, né, para convencer as pessoas que vão colaborar, porque, por exemplo, não adianta eu, Edson, querer se não tiver os voluntários. Porque quem vai tocar, na verdade, são os voluntários, tá certo? E esses voluntários também têm que comprar a ideia, né? Eles têm que estar, que nem eu falei para você, não precisamos trocar de dirigente lá 3 vezes, né? Até encontrar o que abraçasse a causa da forma como a gente quisesse ou gostaria na época que fosse feito. Então, hoje nós conseguimos isso, mas foi ao longo aí de 25 anos. E o que eu aconselho para as casas é, primeiro, elas têm que primeiro entender a importância de trazer o jovem e a criança para dentro. Quando você estiver convencido disso, aí você começa a trabalhar a sua condição física para isso. Lá, nós começamos com uma sala, depois partimos para 2, para 3, para 4, ou seja, quando você começa, é um caminho sem volta. Porque aí o jovem chega, a criança chega, ela ilumina, como eu já falei aqui, ilumina o ambiente se torna diferente, tá certo? E aí então você começa a encontrar meios, inclusive, para ir adequando. Mas para isso você precisa primeiro dar o primeiro passo, tá certo? Precisa ter a consciência de que isso é importante. Só que eu não sinto, talvez agora com isso tudo que está acontecendo conosco, né? Com essa coisa da paralisação, das casas terem fechado, de você ter que começar a dialogar com o jovem através da internet ou com as pessoas, a tecnologia, quem tem mais domínio sobre isso são os jovens, né? Então, com isso, talvez eu tenha uma esperança que isso mude nas casas espíritas daqui para frente. Mas eu não vejo, pelo menos eu não via, até antes da quarentena, as casas muito abertas a isso, não. Olha, Alexandre, infelizmente, eu já vi casa espírita aqui em São Paulo
fechar a mocidade a mando de um mentor, tá? E eu não vou nem dizer o nome do mentor, porque senão vai pegar mal. Não é problema. Eu Mas imagino. é um desses mentores famosos aí que criou uma franquia espírita, entendeu? Melhor não comentar, porque senão vai que ele fala para a gente cortar a transmissão aqui, não precisa parar. Ó, você vê que o mentor vem mandar fechar uma casa espírita, pelo amor de Deus, né? Aí é demais, né? Mas eu acho que essa dificuldade, Edson, a gente percebe muito nisso, é isso que eu falo, na minha percepção, e a gente falou muito isso com os meninos durante esse período de pandemia, e muito disso, assim, para você ter uma ideia, que eu falei para você que o Amigos do Bem partiu da mocidade para virar um centro, foi muito nesse sentido, de assim, olha, e não tão velhos assim, dirigentes, mas olha, nós somos tratar, e eu falo que nós somos uma encrenca, né? Porque nós fizemos um bate-papo, tínhamos marcado um bate-papo com o Wellington Balbo, que você sabe quem que é, ele estava aqui em Bauru ainda, antes dele ir para Salvador, e nós tínhamos marcado um bate-papo com o Padre Beto, que tinha acabado de ser excomungado, mas é um cara que tem uma visão muito diferente, muito social, muito ligado ao social, e nós tínhamos marcado um bate-papo da mocidade com ele. E na semana que nós tínhamos o bate-papo, teve todo aquele problema dele ser excomungado, e aí ele não pôde vir. Só que alguns dirigentes do centro, preocupados com o que o Padre Beto podia fazer com os nossos adolescentes, foram na reunião. E ele não foi. E um dos assuntos que o Padre Beto falava, e a gente gostaria que ele fosse falar, era a questão da homossexualidade, como é que lidava com isso dentro da igreja, dentro de uma forma geral, na sociedade. Isso há 10 anos atrás. Nossa, tabu total, né? Não, né? E uma das meninas perguntou, uma adolescente, assim, começando faculdade, uma menina extremamente inteligente, mas e com relação a isso, então, vamos fazer o papo mesmo, seu Beto, depois a gente marca outro dia. Mas como é que é e tal? Cara, a resposta do vice-presidente da casa foi assim, não, a doutrina espírita não condena ninguém, mas vai pagar lá na frente. Cara, um olhou para a cara do outro, nós estávamos em 12 meninos, meninas e tal. Como assim? Não, no outro dia, ó, nós não vamos mais, eu não frequento mais e tal, daí que partiu. Então, eu acho que assim, muitas casas mantêm ou ainda tem a mocidade, no nosso modo de ver, e os meninos falaram muito isso para a gente, olha, tem que ter, então vamos ter a mocidade. Desde que vocês não me deem dor de cabeça, desde que eu não tenha que fazer nada. E o que nos preocupa muito, Edson, por isso que eu estou te perguntando, e a gente gostaria desse seu feedback em relação a tocar tanto tempo à frente na casa, porque, gente, eu acho que as pessoas esquecem que são eles que vão tocar isso, né? E outra, eles estão num gás, eles estão num pique muito maior que o nosso já. Eles já estão querendo, aliás, o tempo inteiro eles estão em ebulição, né? Eles estão na época de descobrir tudo, de querer fazer tudo, de fazer a coisa andar, e de repente você fala assim, não, isso não. Isso não, mas por que não? Não, por que não? Quer dizer, eu não fecho a casa espírita, porque o mentor não mandou, mas eu também não tenho para falar que nós temos. Você tem mocidade? Eu tenho mocidade. Aí, o que essa mocidade faz? Nós não vemos, eu não sei, e aí eu queria que você falasse também disso, nós não vemos nos grandes centros, aliás, em pouquíssimos centros, não só nos grandes, essa molecada falando, essa molecada fazendo palestra. Que eu falei que agora, na pandemia, você comentou... Trabalhando mediunicamente. Não, sala mediúnica nem pensar. Né? Sala mediúnica nem pensar em entrar lá dentro. Agora, nem palestra, quer dizer assim, como é que faz, né? Para que esse menino chega num determinado ponto, que eu comentei com você antes da gente entrar ao vivo, nesse sentido, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é a minha importância, então, aqui na casa? Qual é a minha, o que eu posso colaborar? Se eu não posso fazer o que eu acho que nós podemos fazer e contribuir. Sim. Essa travou um pouco aí você, Alexandre. Eu não sei se eu estou no ao vivo, ao ar, mas eu vou falar aqui. Essa questão, ela é séria mesmo, tá? Porque o grande problema é que o dirigente espírita ele não está preparado para ser questionado.
Ele não está preparado para, de alguma forma, né? E o jovem é questionador. Então, para você poder adequar o seu diálogo com o jovem, você tem que aceitar ser questionado, você tem que aceitar a repensar, inclusive, alguns conceitos que estão enraizados aí no movimento espírita, né? Para poder ter um diálogo aberto com o jovem, um diálogo franco. Tá? Então, essa questão, ela é importante, aquilo que eu estava falando, se você quer desenvolver uma mocidade, ou você quer desenvolver um trabalho com um jovem numa casa espírita, você tem que ter condições para isso. E você tem que criar a condição também, né? E isso tudo vai da vontade, além da vontade do preparo para fazer isso, e principalmente de dar condições para que haja esse diálogo franco, para que o jovem possa questionar e ele possa receber as respostas que sejam adequadas ao seu nível de entendimento, inclusive, das coisas. Né? O que eu percebo, na verdade, é que eu já falei um pouquinho hoje aqui, mas eu vou repetir. A doutrina espírita, ela precisa se modernizar. Ou a gente moderniza, inclusive o linguajar, essa questão dos livros, né? Essa questão de como você aceita o jovem dentro da casa. Ô, Alexandre, perdão, que eu fiquei meio perdidão aqui, não sabia. Eu caí, você estava no ar, e eu caí, mas eu fui falando para o pessoal tentar te socorrer aí. Tá bom. Tá bom. Então, eu estava respondendo aqui aquela questão para você, que o grande problema é que o dirigente espírita não está preparado para ser questionado. Né? E então, o fato de não estar preparado para ser questionado cria uma barreira muito grande em relação aos jovens. Lá no próprio Manuel Bento, a gente enfrenta esse tipo de barreira também, como eu já citei aqui, e apesar de eu ser um grande incentivador, não é fácil você manter, entendeu? Apesar de que a gente tem lá os jovens, nós somos hoje 35 jovens, desses 180 que eu falei para vocês que vão lá, né? São 35 que são jovens, e quem toca, de fato, a mocidade é uma jovem que veio da mocidade, naturalmente que tem um adulto que é uma espécie de coordenador, mas quem fica ali com os jovens mesmo dialogando, conversando e tal, é um jovem. Então o linguajar é semelhante. Nós fazemos um esforço muito grande para inseri-los nas nossas atividades, então eles fazem cursos também. Hoje nós temos um jovem que é palestrante, que saiu lá da mocidade. Eu estava criando, antes da pandemia, um movimento em que os jovens estavam preparando mini peças teatrais para fazerem antes das palestras. Eles entravam ali, né, com o público, faziam. Já estava preparando alguns jovens para fazer palestras curtas, no começo, né, de 10 a 15 minutos. Só que aí veio a pandemia e deu um corte nisso. Mas a intenção é dar sequência nisso. Porque a minha intenção, inclusive, é inserir o jovem na diretoria, no conselho da casa, para eles irem percebendo o que é, de fato, né, administrar a casa espírita. Olha, eu vou confessar uma coisa aqui para você. Eu, com 28 anos de idade, eu virei tesoureiro da casa espírita, né, do Manuel Bento. E com 33 anos de idade, eu assumi a presidência. Bom, uma pessoa com 33 anos de idade não tinha, teoricamente, na época, pelo menos, não tinha maturidade, ou era vista, né, pelos mais velhos como alguém, como alguém assim, que irresponsável. Então, como é que eu, com 33 anos de idade, assumindo a presidência, não posso dar oportunidade para os jovens de fazer uma palestra ou coisa desse tipo, entendeu? Então, acho que essas coisas a gente tem que pensar, né? E mais, o movimento espírita tem que se modernizar. Eu estou insistindo nisso, porque isso é de extrema importância para a sequência da doutrina, tá? Enquanto você tiver um presidente ou um vice-presidente de casa espírita dizendo que um homossexual vai pagar lá na frente, pelo amor de Deus, que tipo de pensamento é esse? Aliás, não é nenhum pensamento espírita. É isso que eu ia falar, não tem nada a ver com mocidade, né? Não, e não tem nada a ver com Kardec. Você concorda? Não tem nada a ver com isso. Mas aí você falou de uma pessoa meio desconhecida na doutrina, tá? Aí você está abusando já também, né?
Você está querendo dizer que eles conhecem o Kardec também? Eu falei que é um pouquinho mais conhecido, viu, Edson? Depois do filme. Porque até então era um ilustre desconhecido na maioria. Não, o problema é que as pessoas interpretam a doutrina. Bom, o grande problema da nossa doutrina é a imensidão de livros que houve uma enxurrada de livros que foram escritos, inclusive por espíritos que não eram espíritas. E às vezes por médicos que também não eram espíritas, que não tinham uma bagagem. E aí você cria um movimento extremamente religioso que vem com essas coisas do Deus punitivo, do pagamento de dívida e tal. Umas coisas assim absurdas, né? Que a pessoa que tem um problema com o marido, por exemplo, a mulher que tem um problema com o marido, bêbado, tem que aguentar o marido, porque senão na próxima encarnação vem o marido e a sogra bêbada. E a sogra junto. Pelo amor de Deus, isso é pensamento que se traz de uma doutrina maravilhosa como a nossa, que é uma doutrina progressista, que você está aqui, na verdade, para se desenvolver, para novos aprendizados, pagar, pelo amor de Deus, né? Não cabe. Só que, infelizmente, tem muita gente ainda com esse tipo de pensamento. E como é que você vai conversar com um jovem com esse tipo de diálogo e esse tipo de pensamento? Fica difícil, né? Que é o que ele já vem fugindo muitas vezes, né? Que é o que ele não encontrou nos outros lugares, né? Aí você chega na casa espírita, você vê a mesma realidade, e você não consegue realmente fazer com que ele se interesse em se manter ali dentro, né? Mas aí, já entrando naquilo que a gente começou a falar um pouquinho, você falou de uma coisa, agora alguém já comentou também aí. Junto com isso tudo, Edson, você já até falou, nós brincamos agora há pouquinho, falando sério a respeito do trabalho mediúnico, nem pensar. E quando nós sabemos que essa idade do jovem, da mocidade principalmente, né, é um momento que está completamente aflorado tudo isso, né? É um momento que mais está aflorado, incomodando, não sabendo o que fazer com isso, e é um momento que esse jovem chega na casa espírita e pede-se para ele, por favor, não pensar mais nisso no primeiro momento. Não, isso mais para frente a gente conversa, sendo que é o momento mais delicado em relação a isso, né? A doutrina nos diz isso, a experiência nos diz isso. Quer dizer, eu estou nessa turbulência toda, em toda esse momento de transição e tudo mais, e as casas espíritas ignoram isso, né? Simplesmente fazem, olha, agora não é hora da gente começar com isso. Nós tivemos uma experiência, alguém lembrou disso aqui, num bate-papo com um dos meninos, com o Vitor Hugo. Depois eu até vou te mandar o vídeo dele para que você me dê uma opinião. Mandei para o Marcelo, mandei para alguns amigos. No final do bate-papo, os meninos iam encerrar, estava ele e um outro menino, um de Araraquara e o Vitor lá de Uberlândia, e no final, mas bem no finalzinho, está na hora de ele se despedir e fazer uma oração, ele começou a sair do ar e tal. Eu falei, ai, ele vai fazer. E não deu outra. Falou, eu estou percebendo que o meu anjinho da guarda está aqui e tal, e se ele quiser falar. E ele deu uma mensagem extremamente condizente com o assunto que nós estávamos falando, em relação a tudo isso, uma mensagem de 2 minutos e pouco. Quando acabou, nós encerramos o bate-papo e tal, eu liguei para ele e falei, Vitor, o que aconteceu? Eu não sei por quê e tal. Eu falei, não, porque você me deu uma mensagem durante a transmissão. Eu não lembro, depois você me manda para eu ver e tal. E na hora, quando eu falei com algumas pessoas, muitas pessoas, mas como? Como que pode alguém dar uma comunicação mediúnica fazendo uma transmissão? Quantos anos tem o menino? Desculpa, quantos anos tem o menino? 21, 22, 20 anos. Mas o menino, assim, extremamente equilibrado, já participou com a gente 2 ou 3 vezes. Ô Alexandre, peraí, quer dizer que o espírito se manifestou na live? Que absurdo! Então, e as pessoas começaram a me mandar mensagem, Edson, nesse sentido. Como assim que o menino deu uma comunicação e tal? Falei, gente, o que vocês queriam que fizesse? Eu entrasse pela câmera, pelo computador, que eu chacoalhasse ele, ou que eu começasse a gritar aqui ao vivo, ou pedisse para o espírito falar, olha, aqui não é lugar. Essa mensagem que você está dando, que tem tudo a ver com o que eles falaram até agora,
com tudo que nós conversamos, uma mensagem extremamente esclarecedora, foi melhor do que nós conversamos 55 minutos, nós temos que jogar fora. Então, Alexandre, deixa eu fazer um comentário, sem querer te cortar, mas você falou uma coisa que é muito importante, tá? Aqui não é o momento e não é a hora, aí você afasta o espírito. É o mais comum que acontece. Só que aí você que perde uma grande oportunidade, com a experiência que a gente já tem, você perde uma oportunidade de descobrir coisas, de descobrir se o jovem realmente tem ou não tem, que nem você deu a oportunidade e você descobriu uma coisa maravilhosa, entendeu? Falta isso, falta esse tipo de confiança também, e esse tipo eu poderia dizer, de coragem, sabe? De mudar os padrões. Que a gente vê naquele padrão antigo e você não permite que as coisas aconteçam, entendeu? Quer dizer, em proporções diferentes, o que acontece? Eu falei para você que nós temos a mocidade lá, que é tocada por uma jovem, e às vezes, já aconteceu, por exemplo, do ano passado, de 2 jovens começarem a dar trabalho lá dentro do grupo. Só que lá não é o ambiente para isso, porque ali é um ambiente de estudo. Então a gente interviu no aspecto de que, olha, você primeiro precisa se equilibrar para daí dar sequência. Então aí a gente, não é que a gente tira o jovem do trabalho, a gente leva o jovem para uma espécie de um tratamento de equilíbrio, para que ele não atrapalhe lá no ambiente de estudo. Para que seja aproveitado da melhor maneira, né? Isso. E aí a gente vai acompanhando esse jovem para saber se ele tem condições, porque eu também não vou colocar ele sem a experiência, né, num trabalho mediúnico. Então, às vezes, a gente coloca, mas acompanhando, para que ele conviva ali no ambiente, para ele vai percebendo, através do tratamento que está sendo feito e tal, para que ele vá percebendo como é que é. Porque, pô, você não vai colocar um jovem de tipo 16, 17 anos de idade para trabalhar mediunicamente, porque ele ainda tem muita coisa para fazer na vida dele. Ele tem que estudar, ele tem que fazer faculdade. Ou seja, conciliar isso não é fácil. Então a gente tem que ter o acompanhamento adequado, né, para poder orientar o jovem e também o familiar, né, do jovem e até os próprios jovens que estão compondo a mocidade. Isso é básico, né? Mas tem que ter esse tipo de acompanhamento, tá certo? Eu acho que é basicamente isso. E falta esse tipo de arrojo, vamos assim dizer, de sair do lugar comum, de quebrar um paradigma, né, que vem, não é a hora, então se afasta, por favor. Aí você, de repente, perde a oportunidade de ouvir uma coisa bacana, né? Vinda do jovem. Sim, a preocupação, tem algumas pessoas falando, não, foi realmente emocionante, alguém falando, não, tem lugar e tem hora certa, a Sueli está falando, e muito, eu acho que é disso que você acabou de comentar, nós trazemos um item enraizado por conceitos, não sei se impostos, mas que nós trouxemos em relação a isso, de que, olha, é só dentro da sessão mediúnica, olha, é só lá dentro da casa espírita, e nós vamos, de repente, perder esse menino fazendo esse trabalho, porque, de repente, ele deu essa manutenção, ou vou consertar, vai. Ou o que eu te falei, olha, Vitor, não faça mais isso, porque isso vai te trazer um problema. Minha humilde opinião, quer dizer, corre o grande risco de você ver um menino, que já não é mais tão menino, com 22 anos de idade, simplesmente falar, então, não, como acontece, a gente vê nas casas espíritas, não, olha, você trabalha lá, faz o COEM, e depois você vai trabalhar no grupo mediúnico. E aí, quando muda o grupo mediúnico, você não vai trabalhar não, porque você não está preparado. Ou assim. Alexandre, eu vejo assim, perdão, não querendo. Eu vejo assim, se ele, talvez falte a ele a experiência, né? Para ele poder perceber que estava ali e ele travar, né? Ele segurar, porque o médium é responsável, tá certo? Por aquilo que faz. E isso, de repente, serviu para você conversar com ele sobre isso também e ele se preparar para isso, né? Sim. É lógico, a gente está brincando aqui, né? O espírito se manifestou na live. Nós somos espíritos. Eu sou um espírito, você é um espírito, né? Nós temos aqui os nossos mentores. De repente, eu estou sendo intuído a falar determinadas coisas. Sim. A diferença é que não vai ser o espírito que vai falar através de mim, porque a gente já tem uma experiência para isso. E cabe ao jovem, para ele precisa adquirir isso. E como é que ele vai adquirir se ele não exercitar? Sim. E se a casa espírita não permitir também que ele faça isso, né? Isso que eu acho que
Tem que ter esse acompanhamento que eu falei aqui, tá? Sim, um cuidado, né? O que eu falo muito do jovem nesse sentido, eu dei o exemplo do Vitor nesse sentido, é tomar um determinado cuidado para não fazer com que ele se sinta mais estranho do que normalmente quem tem mediunidade já se sente, né? Sim. Olha, eu vejo espírito, gente, não é para quem não é comum, né? De repente eu não me sinto à vontade, me incomoda, me pede. E essa é uma preocupação que, assim, esse cuidado que eu acho que ainda falta. É um momento de transformação na vida desse jovem, né? Nesse período principalmente, e eu acho que falta muito esse cuidado. Olha, vem aqui, ali, talvez, como nós conversamos depois, eu falei, Vitor, a comunicação foi linda, a mensagem cabia, foi dentro do que nós conversamos. Não sei se foi seu anjo da guarda, seu mentor, se foi você, se era realmente seu, e você era falou. Um animismo. Sim, mas independente disso, é o que eu falei para ele. Falei, Vitor, depois você escuta, a mensagem foi perfeita, foi coerente dentro do que foi falado, tranquilo e tal. Eu só acho que esse cuidado com o jovem é que falta. Assim, muitas vezes é muito mais, principalmente porque a maioria, às vezes, não sabe lidar com o jovem. Sim. Então é melhor eu não falar para ele como é que ele fazer e afastá-lo em vez de orientá-lo. Né? Muitas vezes eu não tenho, como você diz, quer dizer, é muito melhor você ter um jovem, tudo bem que com alguém por trás orientando ou segurando algumas pontas em relação a isso, mas que seja o jovem que faça, né? Porque ele que sabe, é o que eu falei para os meninos aqui, nós falamos sobre suicídio e juventude, nós falamos com 2 jovens. Não adianta eu falar, é claro que o adulto vai ter uma noção maior, nós temos uma bagagem maior. Olha, eu vou trazer o Edson para falar, porque ele tem essa bagagem em relação a isso, como o Hélio não participou. Mas para falar do jovem passando isso, eles convivem com o amigo todo dia que está falando em suicídio, ele convive com quem está com mediunidade e não sabe o que fazer com isso. Sim. Então, é nesse sentido que eu acho que falta um pouquinho dessa preocupação, desse carinho e cuidado, para que ele se sinta seguro com o que ele está fazendo. Porque se eu falo para ele, não, olha, não é mais para fazer isso, tá bom, então não faço mais. Então eu vou voltar para onde eu estava, lá que era muito mais cômodo do que eu estou me encontrando. Na verdade, isso tudo que você está falando, que nós estamos conversando aqui, remete àquilo que eu já falei. Você precisa primeiro ter vontade de trabalhar com o jovem, de receber o jovem na casa espírita. Quando você tem esta vontade e você começa a desenvolver toda uma organização, um trabalho para receber o jovem, então você começa a quebrar os paradigmas, começa a quebrar uma série de preconceitos que existem e vai adequar o ambiente da casa para tratar com o jovem. Então aí você começa a abrir essas condições, né, de acompanhá-lo, de dialogar com ele num linguajar que seja adequado, né? Que você está falando? Isso, né? Que ele consiga entender, você vai permitir que ele questione as coisas, né? Você vai permitir que ele, de fato, se sinta à vontade no ambiente, para ele poder se soltar também, né? Então, tudo isso aí precisa ser criado, e para isso tem que ter a vontade. Se não tiver a vontade, fica difícil. E para ter a vontade, tem que pensar na continuidade da casa. Sim. Se a casa vai continuar, vão ficar lá os antigos na casa, tocando a casa, até que hora, né? Entendeu? Até quando também. E se você não tiver o jovem para dar, o que vai envelhecer dentro da casa para dar sequência, aí a casa tende a fechar. Sim. Assim. Eu queria só fazer um outro comentário que Claro. é importante. O que nós percebemos também na nossa casa é uma coisa interessante, que é a quantidade de crianças com problemas, tá? Problemas psicológicos, mas também problemas mediúnicos na infância. Muito. E aí nós temos um tratamento para as crianças também para isso. Então, é assim mais ou menos. A gente tem crianças que vão lá na casa para o tratamento, tem crianças que vão para aquilo que a gente chama de educação infantil ali, né? E as crianças que passam pelo tratamento depois são inseridas também lá na educação infantil junto, e os pais estão acompanhando. Quer dizer, tanto os pais que levam as crianças para o tratamento, quanto os pais que
os pais que levam as crianças lá para a educação infantil, eles estão sendo acompanhados também lá por psicólogos, né? Que a gente chama. São psicólogos abordando temas da doutrina, mas baseados no dia a dia das pessoas, nos problemas que eles enfrentam nas casas e tal. Porque o que a gente acabou descobrindo, né? Às vezes a criança chega lá com um determinado problema, mas não é um problema da criança em si. É um problema originado pelo comportamento dos pais. Então, que estão afetando a criança. Uhum. Então, você precisa trabalhar isso tudo para ajudar a equilibrar essa família, né? Mas você tocou no assunto, Edson. A gente estava falando de jovens, e você falou em criança. Isso é uma outra coisa que é rara, vou dizer para você. Justamente, e é tratado, infelizmente, dentro da casa espírita, da mesma forma que eu falei para você do jovem agora. Olha, não, melhor não, isso agora não. Mas como isso agora não? Eu tenho um problema, a situação está existindo, né? Não adianta eu jogar a poeira para baixo do tapete e para esperar acontecer, né? E nesse sentido, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo alguém tocando nesse assunto em relação a essa mediunidade. Nós sabemos, que nós falamos agora há pouquinho do jovem, quer dizer, se nós temos essa relação com o mundo espiritual o tempo todo, a criança também tem. Nós sabemos que às vezes muito mais aflorado e muito mais interage muito mais com essa realidade espiritual do que nós que já estamos passando, virando a curva. E as pessoas simplesmente, tanto que eu estou te falando, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falando isso, ignorando completamente o assunto. Então, assim, nós falamos de mediunidade de jovem, mas então precisa estudar lá na mocidade, para daqui a pouco a gente começar a trabalhar, e o assunto da criança é como se não existisse mediunidade. É um tabu. É um tabu. Então, assim, tanto que eu estou te falando de verdade, assim, eu acho que é a primeira vez que a gente está, nós falamos da educação infantil, já com algumas pessoas, falando da mocidade, e isso normalmente não é abordado, mas eu acho que não é abordado, justamente volta naquele assunto que eu te falei. E queria que você até falasse disso. Olha, eu não sei como lidar, e então é melhor isso não existir. É melhor ignorar. É melhor não existir, né? Porque eu não sei o que eu faço com isso, então é melhor a gente não ter esse problema. E aí agora, então eu queria muito que você falasse disso. Você falou que tem esse é assim, Alexandre, tudo começa com a vontade de você trazer a criança para a casa espírita. Quando você traz a criança para a casa espírita, essas coisas começam a se deparar, você começa a se deparar com esse tipo de situação. E aí você precisa criar condições e sistemas, vamos assim dizer, para tratar do assunto. Então, hoje, esse trabalho que eu falei para você viu que ele é um trabalho completo, né? Que ele envolve aí todos os aspectos. Fecha todo o ciclo, né? Porém, para chegar nisso, a gente teve que ir experienciando e adequando as coisas. Então, por exemplo, você vai ver que tem crianças que os pais reclamam que a criança, por exemplo, fica lá conversando com um amiguinho invisível, aquela coisa toda. Isso não é tão problemático assim. É os pais que precisam entender que aquilo é normal. Né? E não querer internar a criança, entendeu? Ou dar remédio para a criança, coisa desse tipo, como a gente já viu. Tá? Então, aí quando os pais percebem que aquilo é normal e tratam aquilo com a criança também de forma normal, a coisa tende a se arrefecer, a diminuir no ambiente, entendeu? Passa com naturalidade. Porém, você tem crianças que estão sendo, de fato, obsediadas. Sim. Tá? E aí a coisa é um pouco mais séria. Né? Então, você precisa fazer o tratamento da criança e também um tratamento com os pais. Tá certo? Para poder... nós já tivemos situação lá no Manuel Bento de um garotinho de 7 anos de idade, um menino lindo, que ele vinha bem até chegar no Manuel Bento. Para entrar no Manuel Bento, meu amigo, precisava 4, 5 pessoas segurar para levar ele para dentro. Tá? Depois que entrava, acalmava, mas para entrar, para você ver o nível de assédio, né? Influência que tem. Que o garoto estava sofrendo. Aí você vai ignorar isso, Alexandre? Pergunto para você. Ou então deixa aí para fora, pelo amor de Deus, essa criança fazendo escândalo. Não. Tem que ter
você tem que ter capacidade para resolver essas coisas, para atender isso, uma vez que você se predispõe a fazer, tá certo? Mas só tem um jeito disso acontecer, é abrindo a possibilidade para isso. Porque se você se fecha, né, você não abre o campo para que isso aconteça. Então tem muita gente que, infelizmente, prefere ignorar. Nós preferimos acolher. E acolhendo, nós aprendemos muita coisa. E nós conseguimos criar um ambiente muito bacana e um ambiente muito propício a trabalhar essas questões. E nós estamos aprendendo muito com isso. Entendeu? Só que você tem que estar predisposto a isso, né? Tá certo? Não, sem dúvida, mas é por isso que eu te falei, Edson, assim, realmente a maioria dos bate-papos em relação a isso, mesmo porque eu acho que algumas vezes que a gente fez aqui acabou não chegando nesse ponto, mas que eu volto a insistir, é uma coisa tão natural e de que me preocupa essa omissão em relação, ou essa tentativa de fazer com que isso não exista, de que a coisa mas não é possível não ter, quer dizer, está mais que comprovado de que isso é extremamente natural e nós continuamos insistindo ou tentando colocar de lado para que a gente não exista com isso. Mas o que a gente já percebeu, inclusive, nesses anos todos aí com a experiência, é que a grande maioria dos problemas, entre aspas, que os pais têm com as crianças, são de duas montas, vamos assim dizer. Dois aspectos. O primeiro é essa questão da criança ter lá o seu diálogo, né, com o invisível. E como os pais não estão preparados para tratar com isso, não sabem como fazer, entram em desespero, tá certo? Aí quando você esclarece, a coisa fica mais tranquila. Então você é um tipo de... Não é nem tratamento, né, que a gente faz, é mais um diálogo mesmo, essa explicação e tudo tal, que você começa, resolve essa questão. O segundo caso que a gente está falando aí é do problema da criança, mas é psicológico, em relação ao comportamento dos pais. O problema não está com a criança, mas está no comportamento dos pais. Ou os pais são muito cerceadores, ou os pais são muito preocupados com a criança, não deixam a criança, de fato, conviver ou viver as suas experiências, querem direcionar a criança para tudo. Ou seja, os pais precisam ser tratados, vamos assim dizer, né? E aí você percebe que quando você consegue tratar os pais e conversar, a criança melhora, porque o ambiente no lar melhora. E aí você tem o terceiro, que é um pouco mais, que é raro, mas que também acontece, que é a criança obsidiada. Tá? Ele é mais raro, mas acontece também. Porque se você, dependendo da forma como você trata o primeiro caso, né, a criança, isso pode aflorar na criança de uma forma muito mais intensa. Dependendo da forma como você também trata o segundo caso, você pode trazer problemas sérios para a criança, né? E para os pais, entendeu? É basicamente isso. Mas você tocou no assunto, principalmente no caso da obsessão, nós tivemos um caso aqui há um bom tempo atrás, que também me preocupa, Edson, porque não sei se foi nessa situação, mas em algumas situações que eu percebi. Muitas vezes, a preocupação com a criança em relação a essa obsessão, ela acaba, por essa situação algumas situações que eu presenciei, quando, teoricamente, eu resolvi o problema da obsessão. E essa criança, esse adolescente, continua manifestando a realidade dela com a realidade espiritual. E isso passa a ser, de novo, ignorado. Quer dizer, não, eu já resolvi o problema da obsessão, então agora está resolvido o problema. Quando, na verdade, tá bom, o caso da obsessão foi resolvido, mas a criança continua... E a criança que é médium, como é que faz? Ela estava sendo obsediada porque ela era médium. Exatamente essa é a minha preocupação. Mas, olha, resolvido o problema da obsessão, essa criança continua tendo o contato com a espiritualidade, com o invisível, como você diz. E muitas vezes a sensação que eu tenho é essa, não, então, mas já resolveu o problema da obsessão. Não, tá bom, o problema da obsessão está resolvido, mas a criança continua
precisando de orientação, e muitas vezes, como você disse, o pai, para entender tudo isso que está acontecendo, né? É por isso que eu te falei que nós temos duas situações, né? A criança que vem direto para a educação infantil e os pais também vêm ali, e você tem a criança que está no tratamento, que os pais também vêm, né, para o tratamento, e depois que a criança passa pelo tratamento, ela vai lá para a educação infantil, entendeu? E os pais continuam. Quer dizer, é uma coisa bem interessante, tá? Nós temos hoje aí muito, como eu já falei até aqui, né, tem muitas crianças que trazem os pais, né? E tem muitos pais que, inclusive, chega uma hora, tá, Alexandre, que os pais, a gente pede para que eles depois saiam desta sala, que é uma sala que eu falei para você que é dirigida ali por psicólogos, para eles irem para os tratamentos, para os cursos, mas tem muitos pais que querem continuar, falam, não, tá muito bacana isso aqui, eu quero continuar. Tem pais que, inclusive, se inseriram e hoje participam como colaboradores desse trabalho. Então é uma coisa muito bacana que você cria, só que, de novo, tudo tem que começar da boa vontade, de você ter coragem, entre aspas, de quebrar paradigmas e conceitos enraizados que estão aí, né? E abrir a sua casa, né, a casa espírita, para receber essa luz, porque eu chamo as crianças, né, de luz. Você está trazendo. Pô, você sabe imaginar que uma criança que vai entrar, por exemplo, numa sala de passe, você fazer um trabalho com uma criança numa sala de passe, você vai impregnar o ambiente. O que é isso? Pelo amor de Deus, isso é um pensamento arcaico, né? Não cabe no movimento espírita moderno, entendeu? Precisa parar com esse tipo de coisa. Tá? Bom, Edson, o papo está ótimo, estamos passando do horário, muito bom. Vamos, com certeza, teremos outras oportunidades. Eu proponho o seguinte, se tiver questões que a gente não respondeu, a gente faz uma segunda. Não, segunda nós vamos fazer com certeza. Eu já falei para a Kátia, que é só eu vou te avisar que tem um problema, o Marcelo sabe disso. O Marcelo escreve para a gente na página todo sábado, né, já faz, falei para ele, dançou, né, nem entrar na justiça não pode mais. Faz mais de 2 anos e meio, então já virou trabalhador. E falei para a Kátia a mesma coisa, mas com certeza esse assunto é o que eu te falei para a Kátia, tanto da mediunidade que eu falei com ela e a gente fez muito bate-papo do básico, e hoje em relação à criança e adolescente é um assunto que tem muita dúvida e muito conceito equivocado que foi embutido, que foi falado e a gente continua repetindo. Eu uso uma situação, todos os estudos de quarta e nas palestras, eu sempre questiono que a doutrina espírita começa a me incomodar quando a gente está transformando a doutrina e a fé raciocinada em fé repetitiva. Eu falo que é fé raciocinada e não sei o que eu estou falando. Eu não sei o que eu falei que é fé raciocinada se eu não raciocinei para falar. Isso me incomoda demais e isso tem acontecido, e você sabe disso, de uma forma assustadora dentro da doutrina. Algumas coisas que são extremamente importantes, são conceitos extremamente importantes, que estão sendo repetidos de uma maneira tão banal, banalizaram tanto, e isso virou uma forma, alguns jargões da doutrina espírita, que me assusta. E uma delas é essa tal da fé raciocinada. Mas o que é fé raciocinada? É a doutrina espírita. Mas você não raciocinou para falar e você está falando que você tem fé raciocinada? Então, eu acho que muito é disso, né? Então, eu acho que esses assuntos, o adolescente, o jovem, que eu acho que é relegado realmente a segundo ou terceiro plano dentro das casas, tem assunto inesgotável, né? Então, com certeza, vamos marcar, vamos bater papo de novo, porque foi muita gente agradecendo, que esclareceu, e nós agradecemos de novo, né? A atenção, o tempo que você despendeu para estar com a gente aqui, foi extremamente agradável. Posso fazer um comentário? Claro, eu até pedi para você fazer suas considerações finais. Teve uma nessas reuniões que a gente fazia ali para convencimento das pessoas, aquilo que a gente falei, né, que a gente foi implantando, quando a gente decidiu trocar lá a placa, né, aí a pessoa falou, pô, mas nós vamos tirar a placa? Eu falei, nós vamos tirar a placa aqui, o silêncio é uma prece, e nós vamos colocar uma outra chamada assim, a bagunça é uma bênção. Falei brincando, né, mas para fazer a pessoa pensar, a bagunça é uma bênção? Que a criança vem, ela vai fazer bagunça, ela vai correr, ela é isso, aquilo, e isso vai ser uma bênção.
Porque isso vai trazer luz para o ambiente, entende? Alegria, né? Vida. É isso. Então, o movimento espírita precisa desse tipo de coisa, entende? É lógico, você não vai colocar a placa lá, bagunça uma banha, você está brincando. Mas isso ajuda a mudar, sabe, o conceito. É preciso sair fora da caixa, né, para mudar esse tipo de conceito. Então, o convite que eu faço aí para os dirigentes espíritas é isso, que repensem alguns conceitos, que procurem, de fato, trazer o jovem, né, e a criança para dentro do ambiente espírita, da casa espírita. Para isso, você vai ter que adequar a casa espírita para isso. Começa com uma salinha, depois vai indo, conversa com as pessoas, de repente você perguntando para as pessoas que fazem papo, né, que fazem parte ali da casa, você vai descobrir que tem gente interessada em fazer isso. E aí você vai perceber que, de repente, você vai ser alguém que vai estar abrindo uma oportunidade para que as pessoas que estão na casa espírita, que às vezes não concordam com coisas que estão acontecendo lá, elas se predisponham a ajudar a mudar esse ambiente. Só que para isso você precisa abrir a oportunidade. Sim. E não pode ser o dono da verdade, né? Mas isso quase não tem dentro do movimento espírita. É isso aí. Bom, Edson, obrigado, gente, a todos que participaram. Obrigado. Sem querer, e não são pessoas da Sueli, que sempre está com a gente aqui, e teve menos, eu vou até procurar aqui, que são duas que frequentam. O Manuel Bento? O Manuel Bento são vizinhas e acabaram de descobrir que são vizinhas e que se conhecem por conta disso aí, ó. A Sueli, as duas Sueli, professor, Sueli Juliane, ó, e a Sueli Salles. São vizinhas e acabaram de se encontrar aqui na sala de bate-papo. Esse mundo é pequeno, que legal. Besteira. Que legal. Legal. Alexandre, eu vi que você caiu. Oi, você caiu novamente. Não, você voltou. Não. Bom, Edson, obrigado de novo. Eu que agradeço, viu? Nós vamos marcar outro com certeza para a gente continuar esse papo. Foi muito proveitoso, muita gente agradeceu. Sabe que às vezes eu me sinto um ET no meio espírita, viu, Alexandre? Então estamos juntos, viu? Fica sossegado que nós estamos juntos. Ainda bem, viu, Edson? De vez em quando eu fico meio assim, mas depois uma hora que eu penso, ainda bem que eu me sinto um ET, porque se fosse do mesmo jeito que todo mundo está indo, é complicado. Edson, boa noite, gente, a todos que estiveram com a gente. Obrigado, tá? Eu posso fazer propaganda? Tem um canal no YouTube. Claro. As palestras lá, é Edson Figueiredo. Só Edson Figueiredo, o canal? É Edson Figueiredo. E tem muitas palestras lá, Alexandre, que a gente fez pensando nos pais e nas situações que os pais enfrentam. Então, tem muita palestra interessante aí que trata da doutrina no dia a dia das pessoas, tá? Que bom, então já fica o convite, Edson Figueiredo, no canal do YouTube também. Isso aí. Tá bom? Gente, boa noite, Edson, boa noite. Bom Obrigado, tá? Obrigado para todos aí, né? Até a próxima, gente. Tudo de bom. Obrigado.